Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Muitas pessoas devem estar pensando que eu sou alienado. Na situação em que o time do Vasco está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e eu falando da administração do Vasco e sua SAF. Mas aí está a coerência. Eu nunca prometi dar prioridade para o que acontece dentro de campo, pelo menos enquanto o Vasco não tomar vergonha e se aprumar como uma entidade de respeito e admiração pública. Há décadas o clube, e agora também a SAF, vem acumulando vexames, desonras e humilhações por conta das pessoas que se agarram às suas raízes com interesses pessoais. E nessas décadas de fracassos esportivos, entulhamos os cofres de escândalos, boletos e notas promissórias não quitadas. Por isso, evito falar do time de futebol, pois nada há a falar enquanto não nos dermos ao respeito. Eu sei que o futebol é apaixonante e o torcedor do Vasco é um dos mais apaixonados pelo esporte, mas nós não ganhamos nada relevante há muitos anos. Então, falar do quê? Agora estamos de novo nessa humilhante situação. Passaremos mais de um mês durante a Copa do Mundo rastejando na zona do rebaixamento do Brasileirão. E quais esperanças temos pela frente? Qual assunto específico gostariam que eu falasse? Da 777, dos políticos do Vasco, dos dirigentes, os conhecidos cartolas, de São Januário atualmente caindo pelas tabelas ou a promessa da reforma, da recuperação judicial, da venda da SAF? Todos assuntos dolorosos para nós, porque para o vascaíno tudo causa sofrimento há anos. Lógico que não dá para falar de futebol, do time, da performance esportiva. Mas os aproveitadores, sejam lá os diversos políticos, os muitos jornalistas de todas as raças, os influenciadores que com seus 2 neurônios não me influenciam em nada, com suas conclusões emocionais, continuam todos eles caçando moedas. Nem coloquei vídeo no feriado da quinta-feira passada, porque não gosto de falar sobre especulação. Estou aqui para dar opinião e sobre elucubração fantasiosa não falo. E como só estou ouvindo fofoca sobre contratações, demissões de jogadores, treinador e até dirigentes, passando pela venda ou não da SAF, prefiro aliviar minha mente ao invés de me envolver nessa tormenta que é a vida do Vasco. Imaginem que tem gente comparando a possível venda da SAF vascaína com a possível venda da SAF botafoguense. Dizem que o Botafogo conseguiu mais de 3 propostas interessadas em adquirir o seu futebol, o futebol do Clube da Estrela Solitária. E o Vasco, pobrezinho, nós, o Vasco, continuamos dependendo de fechar um acordo com um investidor. Ora, mas mesmo que tenha muito respeito pelo Botafogo, não dá para comparar o interesse e, por que não dizer também, o risco maior que é o Vasco comparativamente ao Botafogo. Como tudo no Vasco é extremamente complicado, a aquisição do seu futebol, depois da última administração da 777, não poderia ser uma coisa simples. E os curiosos continuam especulando muito sobre a proposta do dito interessado no futebol do nosso clube, esperando ouvir de sua própria boca as condições e seu verdadeiro interesse. E aí surgem muitas conjecturas, hipóteses e especulações. Eu, que sou sócio estatutário e provavelmente vou ter que dar minha opinião, não estou preocupado com isso, porque sei que até agora as informações não vêm de fontes primárias. Aliás, estou cansado de notícias baseadas em informações de especialistas, entendidos, profissionais, leitores, fontes privilegiadas, colegas, etc., 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 que não possuem nome.
Tenho certeza que a direção do clube, na pessoa do seu presidente, terá a obrigação de convocar os sócios para opinar com base em informações oficiais. Se eu tiver que opinar, votar, sem ter informações que me permitam fazer uma escolha coerente, só me restará votar não à venda do futebol. Por isso, se a diretoria quer mesmo passar o futebol para um investidor capaz de tirar o Vasco do buraco em que se meteu, terá a obrigação de fornecer material que permita ao sócio fazer sua escolha consciente. Como sócio de idade avançada, posso falar que acumulo décadas de história política do clube e não considero que a situação atual seja pior do que algumas crises pela qual o clube já passou, e com relação à falta de comunicação da instituição com seu torcedor, não me afeta a ponto de acreditar que haja algo obscuro com relação às negociações sobre o próximo acordo entre as partes. Acho que o Pedrinho quer o melhor para o Vasco e o investidor, muito mais ainda, deseja lucrar com o negócio. E o torcedor, por sua vez, ficará feliz com um time competitivo. Afinal, o comprador estaria dando um tiro na água se não quiser ganhar dinheiro com um elenco vencedor. Qualquer pessoa que se dispuser a gastar bilhões num investimento sem ambição de obter de volta muito mais do que o valor oferecido, não é uma pessoa, no mínimo, com os parafusos no lugar. Eu creio que estamos caminhando para um bom desfecho. Vamos aguardar. Eu estou esperançoso. E vou assistir à Copa com uma certa desilusão, afinal o treinador não colocou o Ryan no último amistoso e nem chamou o PH no lugar do Wesley. Bom, por enquanto é isso. Até o próximo Café da Colina e não deixe de dar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Estamos aqui toda terça e quinta às 7h30 da manhã e se quer que eu fale de um assunto específico, então me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas sempre.